Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista, e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a distribuição da intensidade de treinamento ao longo da semana. Tem muita coisa legal, muita coisa nova na literatura sobre essa questão de diferentes intensidades ao longo da nossa semana. Então eu vou apresentar hoje para vocês 3 modelos de intensidade, de distribuição de intensidade, e no final a gente vai discutir qual é o melhor modelo. Antes de mais nada, gostaria de fazer um esclarecimento. Eu não sou profissional de educação física, então se vocês querem uma prescrição de treinamento, procurem um profissional habilitado que tenha formação em corrida para poder auxiliar vocês a montar o treino de cada um de vocês de maneira bem individualizada. O que eu vou passar aqui para vocês são os aspectos fisiológicos que envolvem esses diferentes estímulos de intensidade ao longo de uma semana de treinamento. Então vamos lá? Só lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o like nesse vídeo. Essas atitudes são muito importantes para que eu possa continuar a fazer conteúdo de qualidade e para que vocês não percam nenhum dos conteúdos que são publicados aqui. Vamos comigo? Para que a gente possa falar de intensidade de treinamento, nós vamos então aprender agora a estabelecer o que há de mais moderno em termos de zonas de intensidade. Então, para aqueles que podem ir a uma clínica, a um laboratório e fazer um exame ergoespirométrico, ou que podem, mais que isso, fazer um exame de teste de limiar de lactato, isso não é para todo mundo, mas não se assustem que eu vou dar alternativas já já. O que a gente pode construir? Uma curva do limiar de lactato. Então, nessa curva eu tenho aqui o nível de lactato sanguíneo em milimols por litro de lactato, e eu tenho aqui embaixo a intensidade do treinamento em percentual. Então, no início do treino, numa intensidade baixa, os meus níveis de lactato estão baixos e, de acordo com que o treinamento avança, esse nível de lactato começa a aumentar de maneira muito lenta, até chegar a um ponto onde esse nível de lactato aumenta de uma certa maneira que ele não para mais e começa a se acumular. A capacidade do organismo de ir removendo e tamponando esse lactato é perdida, o lactato começa a se acumular e aí há aquele envenenamento da musculatura, como diz o Jack Daniels, e a pessoa não consegue avançar. Bom, é importante que durante esse acúmulo aqui, fica muito claro 2 pontos importantes. O primeiro é onde o acúmulo começa a aparecer, mas ainda de maneira incipiente. E aqui nós temos o chamado LT1, ou seja, o limiar de lactato no nível 1, ou limiar respiratório. E no segundo momento, é uma intensidade tal que o organismo não consegue segurar mais e esse lactato sobe. Seria então o nosso LT2, o limiar de lactato 2. Com base na determinação da LT1 e da LT2, ou seja, do meu limiar respiratório e do limiar de lactato, eu consigo estabelecer agora 3 zonas de treinamento. Então eu vou ter aqui a zona 1. Essa zona 1 seria uma zona de treino muito leve, de treino fácil. Eu teria aqui, entre a LT1 e a LT2, uma zona 2, que seria uma zona de treino moderado, e a partir do LT2 eu teria então uma zona de alta intensidade, que seria a zona 3. Então eu tenho zona 1 fácil, zona 2 moderada e zona 3 forte, zona 3 de alta intensidade. Com base agora nessas 3 zonas, se eu não tenho condições de fazer esse teste no laboratório, como que eu posso estabelecer essas zonas? Eu posso ir, por exemplo, pela minha frequência cardíaca máxima. Então, se eu treinar numa intensidade de até 75% da minha frequência cardíaca máxima, eu estarei treinando na minha zona 1. Se eu treinar entre 80% e 90% da minha frequência cardíaca máxima, eu estarei treinando na zona 2. E se eu treinar entre 91% e 95% da minha frequência cardíaca máxima, eu estarei treinando então na zona 3.
Então eu tenho de novo zona leve, moderada e zona de alta intensidade. E ainda tem uma outra maneira de eu determinar essas zonas de treinamento também, que é o teste da conversa, o teste conversacional. Se eu consigo correr conversando e batendo papo com o parceiro de treino, e eu consigo falar tranquilo, sem ficar esbaforido, então eu estou na zona 1. Então aqui é possível conversar. Se eu estou correndo e a intensidade começa a aumentar para um nível moderado, já é difícil manter uma conversa. Então, é difícil conversar. Se eu estou tendo dificuldade de conversar, eu estou na zona 2. E a zona 3? Na zona 3 é a zona de alta intensidade. É impossível conversar. Então, na zona 3, é impossível conversar. Então, eu tenho uma situação onde eu posso conversar tranquilamente, na zona 1, onde a minha intensidade me permite conversar com certa dificuldade, zona 2, e onde é impossível conversar, na zona 3. Com base nisso, eu estabeleço então as 3 zonas de treinamento que nós vamos utilizar agora para entender as 3 filosofias, os 3 métodos de distribuição de intensidade de treino ao longo da semana, baseado nessas zonas. Bom, como eu vou distribuir a minha intensidade de treinamento ao longo da semana? Então eu sei que eu tenho uma zona 1, uma zona 2 e uma zona 3. Como é que eu distribuo essas zonas? Eu posso distribuir de maneira igualitária, ou seja, 33% em cada zona. Eu vou treinar mais tempo na zona 1, eu vou treinar mais tempo na zona 2, eu vou treinar mais tempo na zona 3. O que vai me trazer os melhores benefícios? É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. A primeira possibilidade de treinamento é o chamado treino de limiar. E não é um treino de limiar de lactato, é um treino de limiar baseado na distribuição das intensidades de treinamento. Como que é esse treino limiar? O treino limiar ele é baseado da seguinte maneira. Eu tenho aqui o volume de treino, que pode ser em quilômetros ou em tempo, em minutos, e eu tenho aqui a intensidade em valores percentuais. Nesse sistema de treino de limiar, o que eu vou ter? 45 a 55% do tempo de treino ou do volume de treino ao longo da semana acontece na zona 1. 35 a 55% do tempo vai acontecer na zona 2 e apenas 0, ou seja, nenhuma intensidade ou 20% desse volume de treino, da distância ou do tempo, vai ser na zona 3. Então observe que nesse sistema de treino de limiar, eu foco muito tempo, de 80 a 100% do meu tempo, treinando em zona 1 e zona 2. Então é um sistema de treino para você construir uma base aeróbica. Isso demora muito tempo nessa metodologia de treino. O segundo tipo de treino é o chamado treino polarizado. E esse treino ele é muito adotado por atletas de elite. Como é que é esse treino? Ele vai se basear na seguinte maneira. Os atletas vão passar de 75% a 85% do volume semanal na zona 1, treinando fácil, treinando leve, aumentando a rede capilar, aumentando o número de mitocôndrias, aumentando a eficiência mitocondrial, aumentando a força da musculatura cardíaca. Tudo isso vai ser feito aqui, dentro desses 75% a 85% de treino leve. Lembra? Até 75% da frequência cardíaca máxima. Treino conversacional, ok? 0 a 10% vai ser feito num treino moderado e 15 a 25% num treino de alta intensidade. Então o meu foco principal é treinos leves e o meu segundo foco é treino de alta intensidade. Os treinos moderados são praticamente negligenciados. E por fim, o terceiro tipo de treino é o chamado treino piramidal. Como que é esse treino piramidal? No treino piramidal, eu vou passar de 60% a 75% do tempo da semana treinando leve, 15% a 25% do tempo da semana treinando moderado, em zona 2, e nenhuma intensidade ou até 10% de alta intensidade treinando na zona 3.
Ele é piramidal porque, se a gente for considerar aqui, eu tenho exatamente uma pirâmide, onde eu tenho treino leve, no meio eu vou ter um treino moderado e no topo da pirâmide eu vou ter um treino forte. E agora, eu já vi o treino limiar, eu já vi o treino polarizado e vi o treino piramidal. Que tipo de distribuição é a melhor? Essa é a pergunta que a gente quer saber. Os estudos indicam, e aí tem vários estudos recentes na literatura, publicados em 2019, em 2020 e já tem até estudo de 2021, mostrando que os treinos polarizados e piramidais são melhores que os treinos de limiar. Então, se você quer evoluir nas longas distâncias, 5 km, 10, meia maratona na maratona, foque em treinos polarizados e treinos piramidais. Agora, quando que eu vou usar cada treino desse? A maioria dos treinadores iniciam uma temporada com treinos polarizados e a partir do momento que vai se aproximando da prova, eles começam a inserir uma metodologia piramidal, porque vai chegando perto da prova, você começa a praticar principalmente o pace de prova. E aí você tem que subir a sua carga de treinos na zona 2. Então, pessoal, isso era o que a gente tinha para conversar hoje sobre essa distribuição de intensidade de treino ao longo da semana. Espero que vocês tenham gostado e deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam, o que a gente pode fazer para tentar implementar essa filosofia ao longo da nossa semana. Conversem com o treinador de vocês, isso é muito importante. Discuta com o treinador, veja como está a distribuição do volume de vocês ao longo da semana. Definitivamente, treinar na mesma intensidade não é o caminho para que vocês possam evoluir na corrida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like de vocês, não deixem de se inscrever no canal e eu aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.